Olá, meus amigos, pastores, eu sou o Dr. César Rodrigues, eu sou bacharel em psicologia, pós-graduado em psicanálise clínica e em transtorno mental grave pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Teologia, eu sou bacharel e mestre e conferencista com alguns livros escritos. E um dos meus livros trata dessa questão de batalha espiritual na área financeira. E eu estou aqui com um tema que é a influência espiritual das finanças. E esse tema, ele trata de uma crença que as pessoas sempre tiveram, que a influência dos deuses, aí nós vamos abranger uma área muito mais ampla, mas eu vou focar aqui no poder de Deus, para tratar essa questão financeira que muitas pessoas acham que esse é um assunto que não deve ser tratado na igreja. Enquanto as pessoas pensarem assim, é exatamente o que o inimigo quer. Eu vou relatar aqui duas histórias específicas, uma história atual e uma história bíblica. Nesse caso aqui, eu atendi um empresário. Ele era um empresário bem sucedido em Brasília e ele, por um momento, passou por algumas situações difíceis e ele então foi desabafar com um amigo que a empresa estava dando errado, as coisas não iam bem, então ele resolveu desabafar com um amigo. O amigo falou para ele: Olha, na Bahia tem um pai de santo muito bom. Se você for lá, ele vai resolver o seu problema. Bom, ele pegou um avião em Brasília e foi a Salvador, da Bahia, né? Ele gastou R$ 2.800 em passagem na viagem para Salvador. E depois, quando chegou lá, ele procurou um taxista que indicou onde é que era o centro, e esse pai de santo, e ele foi levado por esse taxista lá, o pai de santo. Mas quando ele chegou lá, ele não tinha marcado nada. Foi recepcionado por uma moça na recepção do centro lá desse país, que não é assim um centro de urbano candomblé, é uma residência bem, assim, esplendidamente organizada. E na recepção ali, a moça disse: O senhor tem consulta marcada? E ele falou que não. E aí a moça foi lá e conversou com o pai de santo, que ele disse que era de Brasília e estava passando por algumas dificuldades. O pai de santo resolveu atendê-lo e foi cobrar dele R$ 3.000. Então, nós vamos ver aqui que só para ele chegar até o pai de santo, ele teve um gasto aqui de R$ 3.000, mais 2.800 dá 3.5.800 mais 200, 3.5.800 mais 200, R$ 4.000, perdão, R$ 6.000. Então, nós vimos aqui que o camarada já gastou aqui R$ 6.000 só para chegar lá no centro de um banco. E ele ficou sentado ali aguardando, e quando o pai de santo veio conversar com ele, o pai de santo já chegou dizendo para ele: Olha, você veio aqui porque as suas empresas estão dando errado, e você está perdendo tudo e tal, os seus clientes não pagam, mas fizeram um trabalho para amarrar a sua vida. E ele ficou assustado. Puxa, como é que pode um negócio desse? O cara já sabia tudo. Né? A grande questão ali é como que o pai de santo sabia tudo sem ele falar nada. Isso é uma questão que nós precisamos entender dentro dessa visão de governo espiritual. O mundo ele jaz em dois modelos de governo. Vamos dizer assim, existem dois modelos de governo espiritual. Governo de Deus, governo do diabo, isso independe da religião, da fé das pessoas, independe do partido político. Ou é Deus ou é o diabo que está no governo. Vamos lembrar lá do episódio de Daniel, quando Daniel estava orando, ele diz que o anjo vem responder a oração dele, nos 21 dias de oração de Daniel, e quando o anjo vem responder a oração dele, o que aquele anjo diz para ele? Desde o primeiro dia que você se aplicou a buscar a Deus, eu fui enviado. Mas o rei, o rei da Pérsia me impediu, né? Mas saindo esse, vem o rei Medo e vem o rei da Grécia. E se você for lembrar bem,
Tinha o governo Medo, depois o Medo Persa e depois a Grécia. Ou seja, ele está falando ali sobre governos, e esses governos, ele fala príncipe, príncipe da Grécia, príncipe Medo, príncipe Persa, confrontando anjos de Deus, não está falando de governo físico, ele está falando de governo espiritual. Então, existe esse governo espiritual, e esse governo espiritual, ele exerce influência sobre as pessoas. Ele não exerce, vamos dizer assim, um poder sobre o mundo físico. Esse é um momento que a gente fala numa outra situação, mas eu quero pegar esse ponto aqui. É, como que o Pai Santo sabia tudo? Ele estava buscando no governo espiritual do diabo solução para a vida financeira. E como que o Pai Santo sabia de tudo? Ora, vamos lembrar lá em Atos capítulo 12, versículo 15, que esse texto aqui fala quando Pedro estava preso, a igreja orava por ele, e a igreja orava para ele ser solto. Só que quando Pedro foi solto, o que aconteceu? Aquelas pessoas ficaram assim, mas isso não é possível e tal, não sei o que, que às vezes oravam para Deus soltar o Pedro. Quando Pedro foi solto, eles disseram que não era Pedro. E a menina falou que era Pedro, eles disseram, você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era ele. Então eles disseram, é o seu anjo. Essa expressão aqui é uma expressão de uma crença que ela é bem interessante. Todos nós conhecemos isso, aquela ideia do desenho animado. Vamos lembrar do desenho do pica-pau que tinha um anjinho do lado e um capetinho do outro. Isso é um fato. No mundo espiritual, todo ser humano, quando nasce, tem um demônio que fica ali acompanhando ele, e tem também o anjo de Deus que acompanha. Por incrível que pareça, essa crendice judaica é que esse anjo e esse demônio, ele tem a mesma forma, vamos dizer assim, ele transfigura na forma fisiológica, fisionômica, fisionômica, de cada um de nós. Daí porque às vezes as pessoas têm a sensação de que viu alguém no lugar e que não estava lá, e a pessoa diz, eu tenho certeza que você estava lá. Isso é bem engraçado, né? Esse texto aqui, então, era uma crendice de que era Pedro. E em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7, diz assim, ó, então Saul e seus servos, disse Saul aos seus servos, apontai uma mulher médio, para que eu entre em contato com ela e a consulte. Disseram os seus servos, há uma mulher em Endor que é média. Ok? Então nós estamos aqui tendo uma sessão de espiritismo. No espiritismo, no baixo espiritismo, nas diversas linhas, as pessoas são ensinadas a desenvolver sua sensibilidade espiritual. Os pais de santos eles são desenvolvidos para manter contato com espíritos de demônios que acompanham as pessoas. Esse tipo de demônio que a gente fala, quem já foi em banda candomblé, eles falam assim, você tem que desenvolver. Esse desenvolver uma capacidade espiritual de entrar em contato com o reino, com o mundo espiritual, seja mundo espiritual de Deus, seja mundo espiritual do diabo. Eles são ensinados a entrar nesse mundo espiritual e ter contato com esses espíritos. Então, esse pai de santo, ele teve contato com o espírito que estava lá na história daquele empresário, para ter informações a respeito do que estava acontecendo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Versículo 11. Então disse a mulher, que te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir a Samuel. Perguntou ele, como é a sua figura? Versículo 14. Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então veja que aqui nós temos uma sessão espírita, consulta de mortos que não são mortos, são espíritos de demônios na forma daquela pessoa, ao ponto de, a Bíblia não diz que era Samuel, a Bíblia diz que entendeu Saul que era Samuel, né? E aí, esse pai de santo entrou em contato com esse demônio que conhece toda a história lá do empresário que nós estamos relatando aqui, e daí porque ele sabia tudo que estava acontecendo, e o empresário fica maravilhado, poxa, mas como esse pai de santo sabe tanto? Quer dizer, o diabo ele precisa fazer algo para que você acredite nele. Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas o diabo constantemente está querendo provar quem é, que pode, que faz.
para que as pessoas acreditem na sua capacidade, né? Bom, o pai de santo disse que tinha sido feito um trabalho e foi feita uma oferenda para o Zé Pilintra, para que o Zé Pilintra mandasse o tranca-rua, e o tranca-rua amarrou a vida dele, mas que ele ia fazer um trabalho para Pombagira mandar o Zé Pilintra tirar o tranca-rua e ficar no lugar dele. A conversa foi essa. Ele conversa mais diabólica, né? E o empresário morando em Brasília, né? Falou, tá, vamos fazer. Aí o pai de santo falou, traz para mim aí algumas coisas para a gente fazer esse trabalho. E pediu lá bode, galinha, cachaça, um monte de coisa. E aquele empresário falou, bom, eu não sei onde comprar isso, nem nada. O pai de santo falou, não, você pode deixar aí que a gente compra tudo. Bom, quanto custou esses apetrechos? Ele fez mais um cheque de R$ 5.000, né? E esses R$ 5.000 era para um trabalho, mais o dinheiro dos objetos da oferenda, né? Bom, somando toda aquela coisa, ele desembolsou naquele dia o equivalente a R$ 14.900. Somando tudo, passagem, o dinheiro dos objetos para fazer o trabalho, a consulta, tudo R$ 14.900. Bom, esse empresário, quando chegou em Brasília, diz ele, contou-me a história que quando ele chegou em Brasília estava tudo resolvido, as coisas começaram a andar assim, tranquilamente. E ele, poxa, ficou, como é que pode uma coisa dessa? Mas, cara, é muito forte e tal. Aqueles primeiros meses ali as coisas começaram a andar bem, mas depois as coisas começaram a desandar. Esse empresário, então, decidiu, conversando com um amigo, falou, cara, vou voltar lá na Bahia porque a coisa está desandando. E esse outro empresário que ele estava conversando era evangélico, era de um membro de uma igreja batista lá em Brasília. E esse empresário falou, não, rapaz, não mexe com isso não, vamos para a igreja, Deus vai resolver teu problema, tal, não sei o quê. Aí foi para a igreja, gostou, e havia um momento do culto que ele ficava muito revoltado. Quando falava de dízimo e oferta na igreja, ele reagia agressivamente ao ponto de algumas vezes sair do culto, porque na cabeça dele, igreja não era lugar de falar de finanças, né? Então, ao se converter, quando falava de dinheiro na igreja, ele, agora vamos lembrar, num dia só, 2.800 de passagem, táxi, consulta, trabalho e apetrechos lá para Macumba, 14.900. Na igreja, ele sequer queria que falasse em oferta, ele dizia, não, isso não está certo. Bom, isso nos surpreende, né? Que as pessoas elas estão dispostas a investir tanto quanto for necessário em obras de feitiçaria, né? Para resolver seus problemas financeiros. Mas quando vem para a igreja, quando vem para Jesus, elas não são capazes de agir da mesma forma para com Deus, né? Elas são capazes de acreditar que o diabo pode resolver os problemas delas, mas elas não têm essa mesma disposição de acreditar que Deus pode resolver, né? E aí são contra. Permite que o mundo espiritual, no reino de Satanás, gerencie sua vida financeira, mas não permite Deus fazer, né? Não são capazes de acreditar que Deus pode fazer. Olha o que a Bíblia diz, ó. Essas pessoas desconhecem quem é o dono de tudo. Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, enquanto a Bíblia não há afirmação qualquer bíblica que Satanás possa fazer qualquer coisa ou tenha alguma coisa, mas isso é um fato que na conferência de batalha espiritual a gente compreende. A Bíblia diz que Deus é dono de tudo, do ouro e da prata, né? E aí, esse camarada na igreja, resistente, né? Quando ele foi para a instrução de batismo, ele ficou um tanto resistente à questão da fidelidade. Mas foi batizado e no tanque ele prometeu ser fiel e tudo, mas sempre resistente, né? E é importante a gente lembrar que o diabo não desiste da pessoa.
Muitas pessoas, eu ouço muitas vezes, prega-se muito sobre isso, que Deus não desiste de nós, e isso é fato, mas o diabo também não desiste. Há muitos cristãos que brincam com a palavra de Deus, ignorando a astúcia do diabo. O Senhor Jesus, ele revela que Satanás ele é um estrategista. Lá em Mateus 12, 43 a 45, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Voltando, achando desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores que ele, entrando ali, habita ali, são os últimos dias desse homem pior do que o primeiro. Veja que esse camarada, o diabo não desistiu dele, não. Tá? O diabo ele trabalha pacientemente até ele achar legalidade na vida da pessoa, né? Até ele conseguir achar uma brecha, que é o que ele quer, para dominar a vida daquela pessoa. Esse camarada, ele passou por uma experiência desagradável, porque esse camarada contraiu uma doença. Ele estava indo de férias com a família para o Espírito Santo. No meio do caminho, ele foi acometido de uma síndrome do pânico. Ele perdeu o controle, não conseguia mais dirigir, levaram ele para um hospital e ele ficou ali naquele hospital quase uma semana. De lá remover ele para Brasília, onde ele morava, enfim, ele ficou de cama e ninguém descobriu o que ele tinha. E a mulher dele, que não entendia nada de negócio, começou a vender os caminhões, começou a vender a empresa, enfim, ele perdeu tudo, foi morar de favor numa casa de amigos, né? Porque ele não tinha mais nada. E ele era um camarada que ele odiava a igreja. Ele disse que a desgraça dele foi a igreja evangélica. Enquanto ele ia para Macumba, tudo dava certo. Quando ele foi para a igreja, tudo deu errado. Vamos lembrar de um detalhe: quando ele ia para Macumba, ele gastava 14 mil sem reclamar. Quando ele foi para a igreja, nunca foi fiel, nem no dízimo, nem na oferta. Se você for somar o que ele dava na Macumba, um dia ele não faria isso em alguns meses estando na igreja. Então, não foi a igreja que fez isso, foi ele que era capaz de acreditar que o diabo podia restaurar, destruir os trabalhos de feitiçaria, tudo que era feito contra ele, e podia restaurar a vida financeira dele, mas não acreditava que Deus podia fazer isso. Então, a vida dele entrou nessa desgraça e um dia eu estava com uma conferência marcada na nossa igreja, ali em Brasília, sobre batalha espiritual na área financeira. E a mulher dele ouviu a chamada do programa de rádio, ela falou assim: olha, eu vou participar dessa conferência, essa conferência deve ser a resposta para tudo que a gente precisa entender. E ela foi, chamou uma amiga para ir, ela estava a pé, no meio do caminho a sandália dela quebrou. A amiga dela falou assim: agora, como é que você vai para a igreja desse jeito? Ela pegou e arrancou outra sandália, jogou as duas fora e disse: eu vou descalço. E foi. Quando ela chegou na porta da igreja, ela conta que, como se uma flecha tivesse entrado aqui assim na cabeça dela, atravessado do lado todo. E ela encolheu de dor ali na porta da igreja. E a amiga dela pediu um táxi e levou ela pro hospital. E chegou lá, os médicos não descobriu o que que era. Aí ela a amiga ligou pro esposo da senhora que passou mal, a esposa desse empresário, ligou pro empresário e falou para ele: ó, sua esposa está aqui no hospital. Ele pegou um táxi, foi correndo para lá, chegou lá, ela falou para ele que tinha ouvido a chamada da conferência e que ela foi até a igreja e que ela sabia que isso era uma coisa do diabo, porque ali tinha resposta para tudo que eles estavam vivendo. E interessante é que ele virou para o médico e falou: dá alta para minha mulher que eu vou levar ela para a igreja. O médico: mas vocês descobriram que ela tem? Não, eu sei, vamos lá, dá alta para ela. Bom, e ele foi para a igreja. E ele sentou lá na frente, no primeiro banco, para ouvir uma pregação que eu estava fazendo sobre o que ele mais odiava ouvir dentro de igreja, sobre finanças. E nós estávamos falando sobre esse conflito espiritual que existe. Aquele cidadão terminou o culto, ele foi embora e voltou, e ele foi os 4 dias de conferência.
No último dia da conferência, ele me procurou, sentou comigo, contou a história dele, tudo isso que eu estou falando aqui foi ele que me contou. E sabe o que é interessante? É que ele falou assim: realmente eu cometi um erro. Eu gastava mesmo dinheiro com macumba e agora mas na igreja realmente eu não concordava, mas eu vou frequentar a sua igreja. Não. Ele começou a frequentar a igreja, começou a ser fiel, e Deus começou a abençoar ele, e Deus começou a restituir tudo o que ele tinha perdido, e ele se tornou um homem tão fiel, meus queridos pastores, que pouco tempo depois ele estava tão rico quanto ele era antes, e sem o sofrimento que ele viveu para chegar onde ele chegou. Esse cidadão morreu sendo pastor de uma igreja, numa cidade de Lusiânia. Ele ficou conosco no ministério, foi ordenado pastor, e tem uma história maravilhosa a respeito disso. E uma das coisas que ele não admitia na igreja dele era crentes que fossem fiéis. Deus mudou a história dele. E a Bíblia diz o quê? Vamos entender isso. Eu falei que o diabo procura brecha. Olha, o que é brecha? Sempre que se fala de brecha, as pessoas acham que brecha é pecado, né? Mas olha o que, que a Bíblia diz. Ó, o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Tá? Então, veja, o diabo está sempre de olho procurando brecha. Para muitas pessoas, brecha é pecado. Mas se brecha é pecado, que é a nossa vida, já que a gente comete pecado o tempo todo. Todos nós pecamos. O tempo todo nós estamos pecando. Então, como é que é? Você abre uma brecha, o diabo entra, aí você conserta, o diabo sai, aí você abre uma brecha, o diabo entra, você fecha, o diabo sai. Aí fica aquele jogo, o Espírito Santo sai, o diabo entra, o Espírito Santo, você conserta o Espírito Santo, entra, o diabo sai. Isso não existe, nós somos alcançados pela graça, Satanás não tem acesso à nossa vida, e o Espírito Santo não se retira de nós. Se ele se retirasse, nós estávamos perdidos. Na verdade, é, o que é brecha? Brecha é toda a resistência que temos à palavra de Deus. Olha só, Satanás só pode dominar uma área da vida de um cristão que existe a palavra de Deus. Ou seja, no caso desse camarada, ele era contra essa questão financeira da igreja. Então, tudo na vida dele estava bem, mas financeiramente estava errado. Financeiramente as coisas estavam erradas. Então, Satanás achou a brecha que ele precisava. Ah, você não acredita que isso é o propósito de Deus para a tua vida? Não, beleza. Então, aqui, quem manda sou eu. Eu estava fazendo um congresso para casais numa igreja e foi muito engraçado que eu tinha ministrado duas noites. Nós fizemos uma palestra no sábado de manhã, específico para mulheres. E no sábado de manhã eu falei assim, ó, hoje o nosso tema será um tema que as mulheres não gostam de jeito nenhum. Aí levantou uma mulher e disse, ah, pastor, eu não acredito que o senhor vai falar sobre submissão. Eu não acredito que o senhor vai falar sobre isso. Isso é coisa do passado, isso é ultrapassado, isso não é tema para a igreja. Eu falei para ela, minha irmã, fala para mim só uma coisa, qual é a sua condição conjugal hoje? Ela falou, ah, eu sou divorciada. Casada de novo? Não, sozinha. Falei, está explicado. Ela o quê? É exatamente isso. A área que você resiste à palavra de Deus, nessa área você dá legalidade ao diabo. É a chamada brecha. Então, o pastor está me pregando na sua igreja, o cara fala assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Perfeito, tá bom. Você não é obrigado a concordar nem a aceitar. Uma coisa você está dizendo para o diabo. Vai cuidando dessa área aí que Deus está errado nesse assunto e você está certo. Porque o achismo meu não significa que o que eu acho é a verdade. A verdade é o que a Bíblia diz. E não importa a geração. Hoje nós vivemos a geração mais antibíblica que se pode falar. Hoje nós vivemos a geração do eu acho, eu penso, eu não concordo, eu tenho minha ideia, eu sofro da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E tem gente que acha que vamos dizer assim, isso é méritos, isso é coisas, poxa, que deve ser exaltado, que eu não mudo, porque eu sou assim. Não, pelo contrário, isso é burrice, né? Isso é burrice. Tudo que não flexiona, quebra. Se eu não estou disposto a abrir, analisar e pensar, eu estou me colocando acima de Deus, né? Bom, então quando há resistência à palavra de Deus, estamos discordando da vontade dele.
Consequentemente, estamos abrindo as guardas da nossa vida espiritual, deixando livre o caminho para que Satanás assuma o comando. Simplesmente estamos afirmando que Deus está errado naquilo que ele está falando. E aí o diabo ganha legalidade, ganha terreno, né? Bom, Pedro, perdão, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Então, nós devemos andar como filhos da luz, debaixo do governo de Deus. Não adianta você vir para a igreja, mas continuar tendo seus conceitos lá de fora. Eu acho que dízimo é errado, que oferta é errado, que isso é coisa de homem, que isso é bíblico. 100% bíblico. Eu estou aqui só num tema espiritual. E toda pessoa que pensa assim, ela dá ao diabo legalidade sobre isso. Vamos entender essa questão de governo espiritual. Um exemplo de Jó. Vamos ver como que Jó foi influenciado na vida financeira dele. Bom, um dos homens que mais sofreu essa influência espiritual na área financeira foi Jó. Vivendo numa época em que não havia nenhum conceito da existência do diabo, Jó passou pela experiência de ver tudo que construiu ao longo da sua vida se perder sem nenhuma explicação que justificasse o que estava acontecendo. Isso que eu estou lendo aqui está no meu livro Deus versus Mamon, de que lado você está. Quando o livro de Jó foi escrito, e historicamente se atribui a Moisés ter escrito essa história, Deus revelou a ele, tá? Deus revelou a Moisés a história de Jó, numa situação em que Deus colocou em jogo sua própria credibilidade. E ele mostra que Satanás estava por trás daqueles acontecimentos trágicos. Vejamos aqui em Jó, o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 11. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Bom, isso aqui é interessante. Eu costumo brincar com os crentes nos cultos dizendo o seguinte: o diabo não quer que você venha a esse culto, mas ele vem. Porque Satanás, ele sempre está entre os filhos de Deus. Existe uma coisa que é um habitat natural. O habitat natural de Satanás é na presença de Deus, porque ele foi criado na presença de Deus. Então, ele faz questão de estar ali. É um direito que ele tem? Não, ele perdeu isso. Mas quando nós estamos ali, ele faz questão de estar entre os filhos de Deus. Porque o nome Satanás significa acusador, né? Diabo, acusador, aquele que acusa. E ele está sempre perante os filhos de Deus para acusar. E você vai ver que ele vai fazer uma acusação contra Jó aqui nesse texto. Mas também, esse texto aqui, ele vem. Eu costumo dizer que Deus induziu o diabo a falar tudo aquilo que nós pastores falamos na igreja e os crentes não acreditam. Por incrível que pareça, esse texto, Satanás fala que vale a pena ser fiel. Ele mostra toda a estratégia dele contra as pessoas que são infiéis a Deus. Vejamos o que ele diz. Então o Senhor disse a Satanás, e Satanás respondeu, Deus disse, de onde você vem? E Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. É aquilo que Pedro nos falou lá atrás, né? Que Pedro disse, Satanás está rodeando ao redor. E o Senhor então faz uma pergunta interessante para Satanás. Por acaso você observou meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Deus aqui está depondo a respeito de Jó. Muitas vezes nós temos preocupação com o que as pessoas falam a nosso respeito. Nesse caso aqui, Deus está falando de Jó. Então, isso nos ajuda a entender que o que nos deve preocupar não é o que as pessoas pensam ou falam de nós. É o que Deus pensa e fala de nós. Porque Deus nos conhece, as pessoas não. Elas tiram as conclusões delas a nosso respeito. Deus nos conhece, né? Então, ele testifica de Jó. E aí, como nós falamos, Jó é acusador. Olha a resposta de Satanás. Porventura, Jó te serve em vão? Satanás está dizendo, Jó é interesseiro. E ele vai dizer qual é o interesse de Jó nessa fidelidade, nesse comprometimento todo com Deus. Olha o que o diabo diz.
Porventura tu não cercaste de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Primeira coisa, Satanás ele está dizendo que quem é fiel a Deus está protegido. Tanto a pessoa, ó, porventura tu não cercastes, ó, tu não cercaste, ou seja, tu colocou uma cerca, uma proteção em volta dele de todos os lados. E essa fidelidade abrange ele, a pessoa de Jó, sua casa, que é a família de Jó, porque ele vai dizer sobre tudo quanto tem que é bens, e logo em seguida, e a tudo quanto possui, tudo quanto tem. Então, a fidelidade, isso é o diabo que está dizendo, quem é fiel está protegido por Deus, de todos os lados. A pessoa, a sua família e o seu bens. Então, Satanás está mostrando que vale a pena ser fiel. Ele está dizendo, e por que ele está dizendo? Por experiência própria. Eu estava vendo outro de um filme que o governo norte-americano contratava hackers criminosos para poder trabalhar para a polícia hackeando outros, descobrindo outros hackers. Ou seja, empresas de seguro de automóvel contratam esses caras que roubam carros, sabe para quê? Para poder eles descobrirem uma forma de violar o sistema de segurança dos carros, para elas poderem criar defesa contra aquilo. Quem mais entende de hackear do que um hack? Quem mais entende de roubar carro do que um arrombador de carro? Quem mais entende de destruição do que o diabo? O diabo é um especialista nisso. O que, é que a Bíblia diz lá em João capítulo 10? Que ele veio para roubar, matar e destruir. Então veja, ele é especialista. Deus falou assim, ô diabo, fala aí para todo mundo aí, para os crentes, para eles saberem se vale a pena ou não ser fiel. E o diabo diz, vale a pena. O Senhor tem cercado os fiéis de todos os lados. A ele, a sua casa e a tudo quanto tem. Não é isso que nós pregamos? A Bíblia diz que por causa dos dizimistas, Deus repreende o devorador. Como funciona isso? Essa proteção que está em volta dos que são fiéis. E quem está falando é o seu diabo. A segunda coisa que Satanás vai dizer, ó, a obra das suas mãos abençoastes. Quais são as obras das mãos de um homem? O resultado do seu trabalho, o salário. Então, quem é fiel, tudo que faz é abençoado. Tá? E terceiro, o diabo diz, e os seus bens se multiplicam na terra. Então, veja, quem é fiel é protegido, ele, seus bens, tudo quanto possui, o salário é abençoado e os bens se multiplicam. Olha, se o diabo não pode tirar, se Deus está abençoando, a tendência natural é tudo se multiplicar. E quem está falando isso é o diabo. E aí, veja, Satanás, então, disse assim para Deus, ó, mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, verás se não blasfema contra ti na tua cara, na tua face. Olha só o foco do diabo onde estava, ó. Tudo quanto tem. Veja que o diabo não foi primeiro na saúde de Jó. O diabo não foi primeiro colocar aquela doença e botar aquele monte de gente acusando. Satanás foi direto nas finanças, porque ele sabe, qualquer pessoa que adoece, que sofre tragédias, ela se aproxima de Deus. Mas toda pessoa que entra para crise financeira, todo mundo abandona ele. E ele abandona Deus. Salomão disse assim, muitos são os amigos dos ricos, mas os pobres, até os amigos, se afastam dele. Então, quando envolve vida financeira, você perde não só as finanças, mas perde tudo. Perde amigo, perde família, perde tudo. E o diabo sabe disso. Então, o foco dele sempre vai ser a vida financeira de qualquer pessoa. Porque ele sabe que essa é uma área muito sensível, né? E ele, então, ele entende que ele não conseguia tocar em Jó porque Deus estava protegendo. O que ele está fazendo aqui? Ele está querendo romper as proteções de Deus sobre a vida de Jó. É muito interessante a gente ver isso aqui. Quando a gente vai ler, deixa eu ver aqui se eu tenho um texto. Tá aqui, ó. Segundo Reis 6,17. Para a gente entender essa proteção de Deus, é muito importante a gente entender isso aqui, ó. Quando Eliseu revelava os segredos do rei da Síria, o rei da Síria mandou prender Eliseu. E quando ele mandou prender Eliseu, o que a Bíblia diz que aconteceu?
Os soldados foram lá e cercaram a casa de Eliseu. De manhã cedo, o servo de Eliseu vai buscar água para o asseio matinal do profeta, e quando ele abre a porta da casa, está um exército ali atrás de Eliseu. Ele entra desesperado: ah, meu senhor, exércitos, carros, cavalos do inimigo cercaram a casa, tudo. E Eliseu falou assim: tá tudo tranquilo, Jesus, não tem problema nenhum. Então vai lá para o seu ver. Eliseu chega lá fora e Eliseu dá glória a Deus. Aleluia! E acontece uma coisa interessante. Geazi deve ter pensado assim: pô, esse Eliseu tá maluco, olha os exércitos do inimigo aí. Eliseu fez uma oração. A Bíblia diz: Eliseu orou e disse: peço-te, olha só, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Veja que coisa maravilhosa. O que Satanás estava falando lá a respeito de Jó era isso aqui. Satanás estava vislumbrando exatamente isso. Enquanto Geazi só enxergava os inimigos, o texto bíblico aqui diz que em volta da casa de Eliseu havia um exército de carros e cavalos de fogo para cuidar de Eliseu. Então, é disso que o diabo está dizendo. Que existe uma proteção que ele não pode romper, que ele não pode passar. Quando nós vemos lá que o Satanás está ao redor, olha o que a Bíblia diz lá em Pedro. Satanás anda ao vosso derredor. Não diz que ele está ao redor. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Significa que você está no centro, o anjo do Senhor está ao teu redor e Satanás ao teu redor. Significa que ele tem que passar essa barreira de proteção. E é isso que Satanás tenta fazer quando ele diz: toca em tudo quanto ele tem e verás não blasfema na tua face. Tá? Então, o que acontece? O que Satanás quer realmente é romper essas proteções. E Deus permite. Olha só, no versículo 11 diz assim: porventura tu não cercar. Isso aqui não é o que eu quero. O Senhor virou para Satanás e disse: você pode tocar em tudo quanto é dele. Pode tocar em tudo quanto ele tem. Só não pode tocar na vida dele. E aí, o que acontece? Satanás começa uma série de tragédias na vida de Jó. Sabe aquele dia que só vem notícia ruim? Satanás foi tirando tudo. Porque, veja bem, Satanás, ele não conseguiu tocar em Jó sem a permissão de Deus. E vamos entender. Pô, se Jó era fiel, por que Deus permitiu? O que estava em jogo ali era o caráter de Deus na vida de Jó. Era quem era Jó. Deus estava mostrando que quem é fiel e acabou. Não é o que impede. E Deus falou: pode tirar tudo que tem. Eu conheço Jó. Quando Jó perdeu tudo, e eu gosto foi minha tese, fiz uma tese de mestrado, por que Satanás não tirou a mulher de Jó? E vocês viram que o diabo matou os filhos dele, os animais, e tirou tudo, mas não tirou a mulher? Porque ela fazia parte do processo. Quando o Jó estava rico, milionário, a mulher dele tratava ele como amor, ou então shopping, não é assim? Quando o Jó perde tudo, como é que ela tratava ele? Cadê o teu Deus? Até quando você vai manter essa tua integridade, essa fidelidade? Amaldiçoa Deus e morre. A pergunta é: o cara que tem uma mulher dessa precisa de diabo na vida dele? Eu estou falando de Jó, tá, gente? Eu não estou generalizando, não. Mas Jó precisava do diabo fazer tudo isso. Satanás sabe exatamente porque qualquer inimigo seu que te afronta não te machuca. Mas quando isso vem de dentro da tua casa, Satanás sabe disso. Quando quem te ataca é de dentro da tua casa, aí pronto, acabou tudo. Mas sabe o que é interessante? Jó disse assim: você fala como uma louca. Nu eu vi ao mundo, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso?
Porque Jesus falou: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Fidelidade é fidelidade, infidelidade é infidelidade. Então, Jó, ele era quem Deus pensava que ele era. E Satanás tirou tudo que Jó possuía, não porque Jó deu brecha, não por permissão de Jó, foi por permissão de Deus. Então, Deus permitiu, Deus faz Satanás restituir em dobro tudo aquilo que ele tirou lá no finalzinho da história de Jó. Né? Deus vai restituir tudo, mas veja bem, olha o que, é que diz o Salmo 106, versículo 28. Se lhe dá, eles recebem. Se abre as mãos, eles se fartam de bens. Deuteronômio 28, 11. O Senhor dará abundância de bens. No capítulo 42, versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos e restituiu tudo quanto tinha antes em dobro. Ou seja, Jó permaneceu fiel como Deus havia compreendido e dito a Satanás, e isso fez com que fosse restituído tudo o que o diabo tirou. E foi restituído em dobro por quê? Porque não foi Jó que permitiu que o diabo tirasse, foi a ação permissiva de Deus. Eu vejo muita gente falando em restituição, restituição. Olha só, entenda uma coisa: aquilo que o diabo tira de você porque você abriu brecha, não há restituição. A restituição ela acontece quando Deus permite que o diabo tire, porque aí há uma compensação de Deus. Agora, quando você deixa o diabo tirar, o cara é infiel, o diabo tira tudo. Aí ele diz: não, agora eu vou ser fiel para Deus restituir. Não, agora você vai passar por um processo novo, processo de conquista daquilo que você deixou de viver. Não restituição daquilo que o diabo tirou, porque você deu a ele permissão para isso. Bom, quero terminar isso aqui dizendo a vocês o seguinte: o meu amigo lá, o Carlos Henrique, ele. O diabo estava no governo da vida dele, o diabo mostrou que podia fazer alguma coisa por ele, mas depois destruiu tudo. Esse camarada veio para Deus, mas não tinha firmeza, não tinha compromisso com fidelidade. Aí, esse cidadão assume um compromisso com Deus e Deus faz dele um camarada muito rico. Governo do diabo, ele perde tudo, vai para a desgraça. Governo de Deus, ele fica rico novamente. Jó. Jó era um homem rico. Quando Deus abre a guarda e permite que Satanás controle a vida financeira dele, ou seja, gerencie governo sobre a vida dele, Satanás tira tudo. Jó passa por aquela experiência, Deus restitui a vida financeira dele em dobro. Então, ó, Deus no governo, rico; diabo no governo, miséria; Deus no governo, duas vezes mais rico. Está vendo como o mundo espiritual gerencia a vida financeira? Isso é um fato. Você pode falar o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, mas a sua vida financeira ela está debaixo de governo espiritual. O domínio das propriedades dos bens é seu, mas o governo é espiritual. E dependendo de quem você deixa governar, é isso que vai determinar. João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Então veja que existe esse governo espiritual. Agora nós precisamos entender como esse processo funciona. Esse conteúdo é do meu livro Deus Verso da Ponte, que lá você está, e é parte do meu seminário sobre batalha espiritual. Um seminário que mostra como funciona tudo isso. Eu estou dando aqui só uma pitadinha para você entender isso. Quando Deus está no governo, pode saber que as coisas vão dar certo. Quando o diabo está no governo, pode saber que as coisas vão dar errado e muito errado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E aquele que desejar levar essa conferência para a sua igreja, nós estamos à disposição.